trabalhos da Companhia Corpo Cena foi A Morte dos Olhos e o Cortejo Poético. A Morte dos Olhos, ela inaugura um procedimento assim, que é muito importante até hoje na companhia, que é essa relação da dança, do movimento com a palavra. Então, A Morte dos Olhos ele foi apresentado na Casa das Rosas, é um livro de poemas do poeta contador Borges, e lá no começo da companhia a gente começa a experimentar essa relação de dançar a poesia, falar a poesia para outra dançar. Foi na Casa das Rosas, em 2007. O contador convidou a gente para fazer uma performance no lançamento do livro dele e nós fizemos uma performance de dança. O livro era muito corporal, muito erótico, né? Então, naquele momento, eu e a Cris, é onde marca o surgimento da Corpo Cena. Depois, em 2010, né, a gente ainda passou 3 anos investigando o universo feminino, testando alguns procedimentos, mas a gente não chegou a concluir nenhum trabalho nesse período. Esses 2 trabalhos, eles trazem elementos assim que são disparadores depois em toda a trajetória e que vão ser retomados e ressignificados nos trabalhos mais para frente da companhia. O Cortejo Poético, ele é uma travessia pela Avenida Paulista, ele foi realizado durante uma virada cultural e ele parte de um trabalho que se instaura nessa relação corpo, arquitetura, espaço aberto e numa plasticidade que a gente vai incorporando ao movimento. Então, a partir de elementos cotidianos que estão presentes na cidade de São Paulo, né, desde os guarda-chuvas pretos e as fitas zebradas, que são fitas que estão sinalizando, interditando lugares, a gente vai recriar isso de uma maneira para ganhar uma plasticidade no corpo. Algumas paradas tinham uma relação com os prédios históricos da Paulista, os castelinhos, ou até uma parede de um prédio que tinha como se fosse um quadro, né? Então, ali surge já o interesse por alguns tipos de materiais, guarda-chuvas. Os pergaminhos eram mais ou menos uns 100 balões com pergaminhos poéticos que a gente soltou na finalização da performance no Jardim da Casa das Rosas. A gente tem um salto no tempo e a gente vai se relacionar com um trabalho que é a intervenção poética e invenção ética, que são 5 intervenções criadas especificamente para o espaço da Biblioteca de São Paulo. Cada um dos trabalhos, né, ele dialogou com o espaço da sua maneira mais ampla, né? A Poética da Biblioteca, esse é um trabalho muito importante, muito emblemático na história da Corpo Cena, porque ela foi refeita como intervenção poética e é um trabalho que a gente faz até hoje. A mesma falta de sentido que tem a veia que pulsa. A gente passa a investigar para a Poética da Biblioteca essa relação corpo e poesia. Corpo, movimento, eu falar a poesia, essa poesia provocar a dança de outra pessoa. Esta é a vida vista pela vida. Posso não ter sentido, mas é a mesma falta de sentido que tem a veia que pulsa. A Poética da Biblioteca, que foi a nossa chegada na biblioteca. Então, ela trata desse espaço que os livros podem abrir. Tem uma relação também muito forte com a palavra, né? A gente dançava, mas também tinha uma relação com os textos. Lança-nos a harmonia, tentativa constante de embelezar os porões das angústias abafadas. A janela por diante. E todas as horas parecem minhas desta maneira. E naquele momento a gente cria umas saias de papel que vem dessa relação do que o espaço, né, reverbera no nosso corpo. E também a gente estava com muito forte, né, nesse início do grupo, a ideia de corpo como cena. Né, o corpo como a matéria-prima principal da cena, independente de ser teatro, de ser dança, de ser performance. Então, naquele momento, a gente
tinha um interesse muito... Isso era uma questão muito presente nas discussões de criação, independente da relação com o espaço. E foi quando a gente começou a trazer materiais para criar figurinos, criar essas peles a mais no corpo. Tem o Independência, ligado diretamente ao 7 de setembro, aquilo que a gente começa a questionar, essa relação da imagem, de que uma imagem conta uma narrativa que se instaura sobre a independência do Brasil. Mas a gente questionou principalmente a imagem, né? O que reverbera no tempo, como é que se comemora e como essa data, o 7 de setembro, foi sendo ressignificado ao longo dos anos. É uma performance que a gente vê com muita atualidade, né? Se fosse refeita em 2018, por exemplo, teria uma força até maior, talvez, do que ela significava em 2010. Mas não são escravos. E às vezes, excedidos, ficam subitamente enraivecidos. Também a gente trabalha com uma materialidade de papel, de bexigas, de alegorias que vão se instaurando e começam luxuosas e vão se desfazendo no percurso. O figurino também é de papel, ele traz um figurino de época, feito com papel crepom, é um estudo de figurino e essa transformação do corpo. Tivemos também o 111, diretamente ligado à história e memória do espaço, do 111, do massacre do Carandiru, que a Biblioteca de São Paulo foi criada naquele espaço. Talvez tenha sido a performance mais esperada quando a gente criou o projeto para a biblioteca. Por quê? Porque era onde a gente ia falar da temática do Carandiru. Também a gente investiga uma materialidade do plástico, um estudo focado nessa relação dos massacres, dos assassinatos em série, desse tipo de violência. José Pereira da Silva. José. Francisco Antônio dos Santos. Francisco. João Carlos Rodrigues Vasques. João Carlos. Antônio Quirino da Silva. Antônio. Naquele momento a gente optou, por exemplo, por falar os 111 nomes completos, como uma lista, para trazer, para humanizar essas pessoas, né? Porque qual que era a nossa questão naquele momento? É a percepção de que os massacres, de que os genocídios, de que as mortes em série, elas são desumanizadas porque são tratadas como um número, como os 111. Não, os 111 eram 111 homens com nome, com uma história de vida, que tiveram, enfim, tiveram cada um a sua história, né, marcada por violências, enfim, diversas, mas e tiveram ali uma morte violenta, e não importa muito por que eles estavam ali, mas importa que eram pessoas. Fizemos também o Devir Infância, que depois se desdobra muito desse universo da infância, das brincadeiras, do processo de ressignificar, de trazer um pouco da memória da nossa infância para virar um material cênico para intervenção. Ele também se desdobra muitos desses elementos mais para frente no espetáculo Fui Educado pela Imaginação. Então, quando nós fizemos o Devir Infância, tinha muitas ideias que já existiam por esse futuro infantil. E a gente testou muita coisa lá. Em relação com o espaço, né, uma coisa muito forte no Devir, que a Biblioteca de São Paulo tinha uns aviões decorativos bem grandes no teto, como se fossem grandes aviões de papel. E nós instauramos uma guerra de aviões dentro da biblioteca. Tinha, sei lá, uns 300 aviões de papel de vários tamanhos e cores e tal. Essa é uma performance que foi feita no dia 12 de outubro, então a gente também foi nessa ideia dessa data comemorativa para trazer outras infâncias, outras relações da infância, a infância ligada a esse espaço de brincar, de devir, de tempo de imaginação.
última performance, que foi nomeada de Espaço Entre, nós optamos por fazer do lado de fora. Que essa foi totalmente para o espaço externo, fora da biblioteca. E também vindo outra vez com esse outro corpo para a rua, esse corpo ampliado, uma alegoria da cidade, dos espaços que as pessoas com os quais eles se relacionam, sim ou não. Porque naquele momento também tinha a ver com o motivo pelo qual a gente se interessou em fazer um site específico, né? A gente já vinha de uma história do cortejo poético, mas naquele momento a companhia estava interessada, estava muito intrigada com a coisa do que os espaços, principalmente os espaços públicos, as vias públicas, impõem no nosso movimento, né? Então, aonde você senta, por onde você anda, a sinalização de pedestre, assim, a quantidade de praças na cidade de São Paulo que são cercadas, né? Então, quer dizer, são áreas de convivência que não são de convivência, que tudo é feito para você não sentar na praça, para você passar pela praça. Então, nós temos novamente o papel em outras camadas, as saias de papel e máscaras feitas de caixa de papelão. Que eram umas cabeças de papelão, que tinha a ver com essa coisa da frontalidade, de você só ver o que está na frente. E a gente escolheu o papelão porque era um material muito comum de se encontrar na rua. A gente vai experimentando um território muito novo, muito... ainda o que é isso, mas a gente vai intuitivamente vai se desfazendo, se arriscando nesse caminho. Acho que o especial desse momento foi justamente o processo, né? A gente está nesse período investigando os espaços desse lugar, né? Trazendo os temas, e tá em processo com a companhia, porque eu tive foram várias passagens que eu fiz, né? Períodos que eu fiquei, mas que eu sinto que foram mais pontuais, né? E ali parece que houve realmente um estar por um tempo, né? E construir alguma coisa, né? Assim, ter essa experiência do processo mesmo, né? Da troca entre a gente, né? Da investigação dos temas. Muitos dos procedimentos depois foram retomados na criação do Fui Educado pela Imaginação, em 2012. Fui Educado pela Imaginação é um trabalho feito para o palco. Dança para a infância. A ideia, o desejo era criar um trabalho de dança para crianças, né? E que ele fosse autoral, sobre realmente o universo das crianças. De que infância nós estamos falando? E isso foi um trabalho que se relacionou muito com memória, né? Entre a gente retomar as nossas infâncias e dar corpo, criar cena com ele. O Fui Educado, ele traz os nossos depoimentos de infância, né? Uma vez, eu e a prima. Eu e a prima, tá ali, ó. É verdade. A gente comeu um ovo de Páscoa inteiro que tava quebradinho em cima da geladeira da minha tia. Toda hora a gente ia lá. Uma vizinha que tinha uma bicicleta rosa, linda, com cestão, com um banquinho, com rodinha, e ela resolveu me ensinar a andar de bicicleta. Só que na nossa rua tinha uma avenida que era conhecida como montanha-russa, de subir e descer. Eu estava aprendendo a andar de bicicleta. E ela sempre me dava uma dica, qualquer coisa, se você não conseguir frear, usa o pé para frear. E a gente resolveu descer na montanha-russa. Gente, eu não esqueço nunca aquele dia, mas eu gritava tanto, desesperada. E ela pegou o pé, correndo atrás de mim. Eu freei com o pé, eu raslei meu pé inteiro. Então, assim, é um trabalho que nos emocionou muito pelo poder que ele tinha de despertar a memória do outro, né? Então, nesse sentido, eu acho que foi um projeto muito bem sucedido nesse nosso desejo de contemplar as infâncias, independente da idade de cada um. O Fui Educado, ele era um trabalho, eu acho muito legal o nome também, muito potente, né? Fui Educado pela Imaginação, que era isso, né?
falar sobre esses processos imaginativos, criação de imaginários na infância, assim. E vinha das nossas memórias também de infância, do que a gente brincava, do que a gente gostava de fazer quando era criança, ou observar outras crianças. Isso foi bem legal, assim, né? E era dança, né, para criança. E também eu lembro que a gente tinha uma discussão muito importante de não ser chato para os adultos. E a ideia é que as pessoas pudessem se divertir juntos. Para mim, o que foi mais marcante, enquanto eu estava na companhia, foi fazer o Fui Educado pela Imaginação. Foi o trabalho que eu participei realmente do processo, assim, que eu realmente, acho que, me doei no processo. Eu acho que os outros eu meio que entrei no meio, as performances eu fui entrando no meio, assim, mas o Fui Educado eu realmente peguei do início e contribuí para a criação do trabalho, né? E também por ser um trabalho que tem a relação com a criança, assim, para mim, eu acho que isso me toca muito, assim, quando eu trabalho para criança. E foi um trabalho diferente, né? Trabalhar com dança para criança, um trabalho mais poético, né? Um trabalho mais subjetivo, assim, que a criança consegue, mais lúdico, a criança consegue imaginar 1000 coisas, assim, assistindo uma coisa só. O Educado, ele foi um momento que a gente, de fato, sistematizou procedimentos de criação. Muitos já existiam, nós já tínhamos feito nas intervenções, mas ali ele ganha contornos mais maduros. Em que momento, como que aquece, como que chega para esse estado de jogo. E aí, esse é um período que a Flávia entra no grupo. E aí a Valfaiz começa a fazer essa relação, né? Ela passa a ficar mais um olhar também mais fora, ou estruturando essa direção, essa dramaturgia do trabalho. Né, de criar procedimentos, de organizar melhor essa trajetória, de como se trabalha um tema para o corpo, como transforma um tema em cena. E antes mesmo do Poéticas de Resistência estrear, a gente tem um caminho que a gente também cai para a rua novamente, vai para a rua, com 3 processos, né, sobre mulheres e pássaros, que a gente tem o Ninhos Urbanos, a gente fica enrolada em muito plástico, em postes ali na Avenida Paulista, né? Tem o Proclamações, uma disputa por falar, né? Por uma briga, uma violenta, né? Por causa de um megafone para não falar nada, também fizemos na Avenida Paulista. E o Levante das Bruxas, também na Avenida Paulista, num trabalho que a gente lança um chamamento pela rede, convidando mulheres para performar. E o Poéticas de Resistência, ele vem nesse interesse, nesse questionamento dessas violências. Essa violência, a gente começa sim pensando no universo feminino, essa violência ao corpo da mulher, e aí a gente vai pesquisando isso, vai aprofundando nessa relação dos arquétipos e vai chegando nessa questão dos feminismos, dessa violência de gênero, e vai cavando e aprofundando, e quando a gente percebe todo o contexto ao qual o país está passando, fervilhando, não só no nosso país, mas também em relação ao mundo, a gente começa a alargar essa questão da violência. Não é só essa violência do feminino, né? Esse espetáculo está tratando de muitas violências, dessa violação do corpo, dessa interdição do corpo.
E aí, mas a gente também quer falar de resistência do corpo, né? De uma poética daquele que resiste, daquele que escapa à formatação. O processo, esse processo que nós vivemos juntos, especialmente, né, do Poéticas de Resistência, foi um processo extremamente rico, porque nós estávamos vivendo no paralelo uma situação, né, política, né, dura, difícil no país, e como é que isso se enviesou para dentro das conformações que foram tomando o trabalho nesses últimos 2 anos e como ele chegou onde ele está. Ele estreou sendo uma versão, um espetáculo. Numa segunda temporada, ele já ganhou, né, ele já se transformou pela prática, pelo ensaio, né, pela elaboração do pensamento e das qualidades ali daquele jogo, daquele movimento. E nessa última temporada, com o Fomento, ele ganhou muita complexidade. Ele ganha complexidade pelo encontro, né? O encontro com as 3 artistas convidadas que vieram da oficina, o encontro com os participantes das oficinas, o encontro com o público. Os ensaios, mesmo que teve aqueles momentos mais tensos, e é ali que acontecia, é ali que parecia sinalizar alguma coisa. Para mim, é muito difícil ler o movimento e imediatamente transformar. Esse foi um treino que eu fiz, né, com a ajuda da sua, Cris, da Val, Décio também. Essa coisa de olhar e responder, né? Ou então fazer daqui uma coisa que interfira lá. Mas o que eu fizer aqui interferir lá tem que ter a ver, tá comunicando com o que está acontecendo. Ele não pode estar paralelo, né, com a... fazer assim, eu estou fazendo uma coisa aqui, mas ela tem que comunicar com isso daqui. Ela não pode ser aleatória, alheia aí, né? E eu acho que nos ensaios que consegui achar esse lugar. O que fica para mim são as reverberações desse trabalho e o que reverberou para a gente, tanto nos processos de estarmos dentro de um teatro convencional, né, como nós fizemos várias vezes na sala de convenção do teatro, como a gente também ter apresentado em lugares que a gente olhava assim, poxa vida, como é que vai ser? Né? Que era pátio de escola, eram salas até de pontos de cultura muito precários, mas que a gente conseguia levantar talvez com essa magia, né, que o trabalho vem trazer, essa magia e esse adentrar nas camadas, né, que esse trabalho vai subtraindo de dentro desses lugares, né? A gente rodou mais de 2.000 quilômetros pela cidade de São Paulo e buscando, né, levando, alcançando, nos emocionando muitas vezes com um discurso de alguém do público específico ou um discurso da própria Casa de Cultura, né, como foi Brasilândia, onde os próprios dirigentes falando, é maravilhoso isso. Porque a experiência da circulação de espaços diversos e públicos diversos, ela foi muito potente. Muito potente, apesar da gente saber, lógico, que enquanto a estrutura do espetáculo em determinado espaço, ela perde algumas qualidades, né? Ganha outras, perde algumas do que a gente imagina quando a gente está no espaço já pelo qual ela foi criada. Mas eu acho que cada vez mais a gente tem que ir com essa pulsão de vida ao encontro das gentes, das pessoas, das infâncias, das mulheres. Então, isso que está me instigando para a nossa história. Que ela tem que caminhar que o mundo gira, como diz a cultura popular, num canto de um jongo, né? Vou caminhar que o mundo gira. Falar de infância, falar de feminino, ir para a rua é um lugar também de muita resistência, de muita luta, de
de alargar e de dar outros contornos, né? Porque na história que a gente tem, mulher, infância e criança são os que sofrem as maiores violações possíveis. Estar na rua, se colocando, podendo fruir, viver a cidade dentro de um outro modo que não só uma lógica de trabalho, de capital, também é político. Então, acho que são 3 temas que nos acompanham. Acho que o fato também de criar procedimentos, né, investigativos, ele é muito produtivo, né? Porque não é eu já pegar processos prontos, né, que outras pessoas experimentaram, né, ou que vem de alguma outra escola, de outro diretor ou de outros procedimentos, mas a partir do estudo de pesquisadores, vocês vão criando procedimentos, né? E isso é muito interessante, porque demonstra um apuro, né, de investigação que aposta, né, que se arrisca num caminho mais desconhecido, né, arrisca abrir clareiras nos processos. Então, a técnica clausewittiana, ela traz para a gente a organização do repertório, né? Ele se inicia, essa pesquisa, ela começa a ganhar uma forma dentro do processo do Fui Educado pela Imaginação, né? Inclusive como base para a criação de procedimentos do espetáculo, de procedimento dramatúrgico para o espetáculo. E ali começa a se consolidar um jeito de criar, né? Essa maneira, criar um procedimento, desdobrar até virar uma cena. Muitas vezes se fez necessário, durante os processos, fazer as imersões, né? Que eram fim de semana, um sábado, um domingo, ou sábado e domingo, para poder dar uma aprofundada e alavancar um processo, né? Nós começamos a fazer imersões no processo do Fui Educado pela Imaginação, em 2012. E no começo, era uma estratégia da gente ter mais tempo de trabalho. Então a gente ensaia uma vez por semana, sei lá, das 2 até as 8 da noite, 9 da noite. Mas tem ali um fim de semana no mês que a gente vai fazer uma imersão para testar mais procedimentos, para aprofundar os materiais e tal. E ao passar dos anos, esse procedimento ele virou realmente um procedimento de criação. A gente nunca teve muito recurso, né? A gente nunca teve recurso financeiro, assim, muito disponível, né? Tudo foi feito sempre muito na raça. Então, acho que isso já talvez seja uma característica, assim, da companhia mesmo, de estar ali fazendo, apesar de todo um contexto que nem sempre é favorável. Então, acho que isso acaba atravessando o processo criativo, né, os trabalhos. Talvez não de uma forma muito evidente, mas quando a gente está participando, a gente percebe que isso está presente, né? Está presente. Acho que até na escolha dos materiais, assim, né? Porque nas intervenções, por exemplo, né, os materiais que a gente usava, né, eram materiais de baixo custo, que eram usados de forma muito criativa, né, e era aquilo que a gente tinha. Não sei se a gente tivesse uma disponibilidade assim, de recursos financeiros, eu não sei se a gente chegaria nesse tipo de material, nessa forma de usar o material, né? Então eu acho que todas essas coisas, né, esses contextos adversos, eles acabaram influenciando positivamente, né? Tem uma coisa da dramaturgia para mim que eu acho que é onde mais me fascina na construção dramatúrgica, que é essa dramaturgia que se constrói no processo, com aquele grupo que está ali, né? É uma ética que se constrói no contexto. Eu não tenho como criar uma dramaturgia que não envolva aquelas pessoas, aquele tema, aquela condição financeira para realizar aquele trabalho, né? Então a dramaturgia ela é o contexto geral, a sala que eu ensaiei, o tempo que eu tinha para isso, as condições de corpo de todo mundo que está envolvido,
né, as relações, se a produção tinha mais ou menos condição. Tudo isso vai reverberar na dramaturgia final, né, no processo como um todo. O arriscar-se numa produção que é às próprias custas, né? E apostar nessas pesquisas, nesses caminhos investigativos, eu acho que tem que continuar, né? Eu acho que eu guardo muitos momentos, assim, né? Tanto momentos que são queridos para mim, no sentido de, por exemplo, estar no palco com vocês, estar dançando e a gente tá ali fazendo o negócio acontecer, sabe? E se olhar e tá ali e falar assim, tá, nós estamos aqui, eu confio em você, vamos lá, vamos dançar. A gente lutou para isso, a gente ensaiou para isso, a gente sabe o que a gente está fazendo. Então, eu acho que nesses momentos, assim, eu me senti muito forte também e muito encorajada a dançar e também para mim mesma, né? Porque, como eu disse, eu nunca tinha estado num grupo profissional. E aí, de repente, você está num palco, num grupo profissional, dançando, sei lá, no Sesc, dançando na biblioteca, que a gente dançou bastante lá, ou dançando num espaço cultural, e isso te fortalece também. Então, acho que esses momentos, para mim, são muito queridos, assim, de lembrar desse tempo, assim. Eu acho muito incrível uma companhia permanecer durante 10 anos, assim, e com a mesma força, assim, sabe? Sempre eu olho para elas da minha casa, olho as coisas nas redes sociais e elas estão lá fazendo, assim, sempre. É muito intenso olhar para uma trajetória de 10 anos, né? É muito bonito, porque é uma poética, né? É uma poética de resistência que a gente constrói. Porque os modos de produção eles são construídos juntos, né? Como a cada dia, a cada ano, né? Abrir as agendas, conciliar as agendas e buscar estratégias de trabalhar, mesmo sem saber às vezes onde a gente ia estrear, para onde a gente estava fazendo, né? Se ia ter onde estrear, quando. Então, claro que tem os altos e baixos, e isso às vezes é bastante desanimador para o artista, né? A questão da condição do trabalho. De eu acreditar, né, que aquilo que a gente estava fazendo era dança, que eu estava dançando, né, que acho que precisa, né, a gente brinca assim, nossa, precisa de um trabalho de autoestima, né, e precisa, né, dessa estima nesse lugar de que aquilo que você faz é valoroso e já de ter um valor para si já é muita coisa, e aí você quer partilhar com todos os outros. Então, assim, quero dançar, estou dançando, estou produzindo e criando essa dança. Já está acontecendo. Eu vou continuar. O que te fez insistir, né? Isso fica para mim assim. A gente insiste porque a gente não se reconhece, a gente não existe sem criar, né? Então tem uma necessidade de criação. Então acho que a Corpo Cena me ajudou muito nisso, assim, de pensar nessa produção mais autônoma, mais de galgando espaço aos poucos, sabe? Eu acho que é isso, o Fomento reflete esse percurso também, né? Não foi do nada, foram anos de trabalho e acho que de merecimento também. Cada vez que eu digo trago dentro do meu coração, né, é hoje, né? O que eu trago hoje dentro do meu coração, o que eu trago hoje no corpo para criar, para viver, né? Então é uma passagem que eu gosto muito, né? Um poema grande, o Passagem das Horas. E eu acho que ele foi se renovando ao longo desses anos, a cada vez que a intervenção poética foi recriada. Foi sempre recriada com o que estava no coração e no corpo naquele momento. Viajei pela mão dela sempre. Falei, amei, odiei. Ai, gente, eu fui educada pela imaginação. Olhar para 10 anos de trajetória, né? Acontece um movimento muito interessante, que é olhar para o futuro. Então, olhar para essa construção e se dar conta dela, né?
eu acho que tem um susto, né, da realização, dar-se conta do quanto se realizou. Porque 10 anos é uma infância, né? É uma história, não, mas é infância ainda. A corpo-cena, ela vai ter que debutar até chegar na maioridade. E é isso, é a dança da companhia Corpo-Cena, com as suas visualidades, com seus desejos. Teatro, dança, música, a literatura, né, poesia. O que é que ainda cabe na CIA Corpo-Cena? O que é agora? O que vem agora? Eu fico bem perguntando assim, o que a gente vai criar daqui pra frente, sabe?